Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar um tema da sociedade de massa, indústria cultural, sociedade de massa. Vamos abordar o tema da massificação, buscando uma abordagem aí dos filósofos e sociólogos, o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, o Max Benjamin, o Ortega e o Gasset, né? São filósofos aí importantes que vão abordar a questão da massificação nessa sociedade de consumo. A princípio, a indústria cultural, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno vão dizer que a indústria cultural é exatamente aquela produção de cultura, entre aspas, né, em larga escala. Utiliza-se os mesmos princípios da acumulação do sistema capitalista para produzir o que teoricamente seria cultura, mas na prática a gente sabe que não é cultura, se produz entretenimento. Então é mais ou menos como se nós pegássemos a cultura, esvaziássemos a cultura e no lugar substituir o que seria cultura por entretenimento. Esse é o conceito de indústria cultural. E o que propriamente essa indústria cultural então vem realizar na nossa vida? Bom, ela, uma vez que ela massifica o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, ela massifica também o nosso comportamento. A indústria cultural, ela vem substituindo a cultura por entretenimento, ela passa a agir, a atuar diretamente numa área específica da nossa condição de pensamento, sobretudo do senso crítico, nos tirando da realidade e nos tornando uns autômatos, né? O conceito de autômato é dado pelo Erich Fromm, e o Erich Fromm vai dizer o seguinte, olha, uma coisa é a autonomia. O ser autônomo é aquele que tem racionalidade, é aquele que utiliza da dialética, do senso crítico, é aquele que pondera os acontecimentos, que não se deixa levar pela onda massificada de comportamento que nós encontramos numa dada sociedade, enquanto que o ser autômato é aquele que age como um robô, é aquele robotizado, automatizado, que não pensa, que não tem o senso crítico, que não faz uso da dialética e, portanto, é facilmente manipulado, é facilmente instrumentalizado. O Karl Marx, que foi um dos idealizadores, né, da indústria de Frankfurt, o Karl Marx vai dizer da reificação humana. O processo de reificação é exatamente o processo de coisificação. Nós perdemos propriamente os nossos sentimentos, é como se nós fôssemos zumbis, né, seres desalmados, totalmente pacificados do ponto de vista do senso crítico e altamente manipulável do ponto de vista ideológico. O que isso traduz em resumo, pessoal? Olha, traduz o seguinte, hoje nós estamos agindo como seres sem sentimentos. Nós olhamos para o outro com indiferença, com intolerância. Não me preocupa muito saber a dor do outro e por que o outro hoje está triste, por que o outro sofre, quais as razões para que as pessoas hoje possuem aí tantas desilusões, tristezas, um alto número de pessoas que precisam aí fazer terapias e que têm desenvolvido doenças emocionais. Tudo isso fluxo exatamente de uma sociedade massificada, alienada, que não vê o outro como ser humano, mas vê o outro como instrumento de uso, de manipulação, tem uma relação com o outro de utilitarismo puro. O outro é utilizado como forma de vida, o outro é utilizado como trampolim, o outro é utilizado para que eu me dê bem, o outro é utilizado para que eu explore os sentimentos dela ou dele. O outro é utilizado como uma forma de exploração para que eu possa enriquecer, ganhar dinheiro, ficar famoso, subir na vida. Então, é lamentável que, infelizmente, a gente viva processos assim, né? Nós vivemos processos de indiferença em relação ao outro quando a gente
percebe que muitas pessoas se relacionam sem saber sequer o porquê que as pessoas ao seu lado olham e desejam um pouco de atenção, e muitas das vezes a gente não retribui essa atenção. Não são todos os dias, né, que nós estamos nessa condição de poder agir normalmente, com naturalidade. Há determinados dias em que a gente sofre mais com essa condição de total ausência daquele que nos olha e que nos sente, que possa também nos ajudar a superar momentos de dificuldades. Dentro dessa mesma linha, a indústria cultural vem usar da massificação através da música, do cinema, dos jogos em rede. Grande ponto hoje de massificação é através dos jogos em rede. Há uma fonte de aliciamento de menores através desses jogos em rede, um aliciamento de mulheres que são automaticamente envolvidas em prostituição, em tráfico humano. Então há uma preocupação muito grande com esses jogos em rede. Há uma preocupação muito grande com a música, com a indústria fonográfica, que vem desvalorizar o ser humano em detrimento de simplesmente vender um modo de vida de entretenimento. A vida fala para romance off, para balada disponível, né? E esse mesmo ritmo, essa mesma tonalidade de muitas outras canções nos incitam a determinados comportamentos totalmente efêmeros, buscando a vida hedonista, sem sentido, sem valor, uma vida de puro entretenimento, como diz a canção dos tribalistas, né? Eu sou de todo mundo, mas não sou de ninguém. Quer dizer, tem algo mais triste do que ser de todo mundo e não ter ninguém que é seu, ou não poder ser de alguém. Isso é muito triste e, infelizmente, nós estamos vivendo esses processos dessa maneira em razão da indústria cultural. A sociedade de massa é uma sociedade que pensa na ótica do grupo dominante. A sociedade de massa, ela faz com que a gente se torne escravos de comportamentos que nos desumaniza, né? Nós desenvolvemos intolerância em relação aos outros e nós somos indiferentes aos processos humanos que nos cercam. Então, tanto o Gasset quanto o Ortega e principalmente o Theodor Adorno vão dizer, olha, mais do que nunca nós precisamos resgatar a nossa identidade cultural, resgatar o nosso processo de autenticidade, valorizar as relações e valorizar a nossa formação, investir no senso crítico, investir no uso da dialética como fonte de transformação dessa nossa realidade. A indústria cultural é um tema hoje muito pedido, né, em provas, em vestibular, mas em nenhum momento ela deixa de fazer parte do nosso dia a dia, do nosso entorno. Que nós então busquemos, assim, com muita sensibilidade, perceber o outro, nos perceber no processo humano e, sobretudo, buscar mecanismos para que a gente se torne cada vez mais seres humanos, menos instrumentos de manipulação, menos alienados e, sobretudo, gente, que a gente perceba que nós podemos construir um mundo muito melhor a partir do momento que nós nos enxergarmos como pessoas humanas. Sentir o outro nas suas limitações, contribuir para que cada um de nós superemos as nossas limitações, os nossos problemas, e entender que o processo humano é preciso que a gente se dê as mãos de braços dados, não para barrar o outro, não para impedir que o outro consiga progredir e vencer os seus planejamentos e os seus propósitos, mas que a gente possa se dar as mãos no sentido de unir e somar para que nós busquemos, de fato, uma sociedade menos manipulada, menos influenciada pela mídia, menos influenciada por um sistema capitalista que nos domina, que nos torna escravos do consumo, e que a gente efetivamente encontre a nossa verdadeira felicidade, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que sempre me dão retorno nos meus vídeos e dizer que hoje eu não estou assim muito bem, mas eu procurei fazer o melhor possível para que nós pudéssemos manter os nossos vídeos aqui em dia até os vestibulares, tá bom? Um grande abraço
Fiquem com Deus e que a gente consiga, de fato, transformar o nosso mundo em um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de igualdade. Tudo bom? Um abraço.